Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje teremos então a live com a Isis, professora e coordenadora da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos, e comigo, Daniele, professora da Faculdade Anhanguera de Jacareí. Ambas somos arquitetas e estamos muito felizes de participar aqui. Logo mais a Isis vai pedir então para acessar aqui a live. Eu aceitando, a gente oficialmente começa. Vou aguardar um pouquinho ela pedir para poder ingressar. Olá, tô vendo uma galera entrar, tudo bem? Boa noite com vocês. Hoje, então, a nossa live vai ser sobre mood board na arquitetura e urbanismo. E eu tô aguardando a professora Isis entrar na nossa conversa pra gente começar, então, a se falar. Deitei, ela deve estar entrando em alguns segundos na chamada. Oiê, Olá, Isis, tudo bem? tudo e aí? Tô bem também. Eu te apresentei, mas acho que vale a pena a gente se reapresentar, né? Cada uma se apresentar, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho e a gente começar então os temas. Beleza, combinado. Você quer começar? Fica à vontade. O pessoal tá entrando ainda, né? Tá, tem uma galera entrando, a gente consegue ver o pessoal entrando. Se vocês quiserem já começar a escrever, mandem oi, mandem perguntas, compartilhem com a gente o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo conversar. Eu me chamo Daniele Brandão, sou arquiteta e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, tenho pós em liderança e coaching, sou professora na Faculdade Anhanguera de Jacareí e coordenadora também na Faculdade Anhanguera de Jacareí. Com você, Isis. Meu nome é Isis Lima, eu sou arquiteta urbanista também, por um acaso a gente se formou juntas. Só um detalhe aí da história, né? Eu sou especialista em arqueologia e patrimônio histórico pela Unisa, que é a Faculdade de Santo Amaro, a Universidade de Santo Amaro, né, no caso. E eu sou coordenadora e professora do curso de arquitetura da Anhanguera de São José dos Campos. Então a gente está nas Anhangueras pertinho uma da outra e a gente resolveu unir forças para fazer uma live bacana para todo mundo. Muito legal. Aproveitar esse tempo de férias, né? Esse tempo que todo mundo está querendo também melhorar o seu espaço para poder falar um pouquinho sobre o mood board, sobre essa técnica tão maravilhosa e que é tão usada no mundo da arquitetura. O moodboard a gente consegue usar na arquitetura, o pessoal consegue usar, eu vejo bastante no mundo da moda também, do próprio Sim. design. Então é uma ferramenta criativa e que tem tudo a ver com a nossa área, né? Nossa área E é da muita, criatividade, é das cores, é de combinar coisas, né? E muita gente pergunta, inclusive quando quer ingressar em arquitetura, você precisa saber desenhar. E claro que ajuda muito, mas o mood board já é uma técnica que te ajuda a reduzir o tempo e conseguir tirar aquela ideia que está na cabeça, mas você não sabe como colocar no papel. Então, para um aluno dos primeiros semestres, é uma técnica que funciona super bem e que a gente acaba levando para o mundo profissional depois, não só na arquitetura, mas no design, na moda e em outras áreas criativas. Exato, e eu acho que é uma coisa assim que a gente acabou não aprendendo no começo e que É verdade. talvez teria facilitado tanto a vida se a gente tivesse aprendido isso no começo. Porque no mercado a gente usa, na prática a gente usa muito, né? O que a gente não viu no ensino, quando a gente estava estudando, mas no mundo profissional é o que a gente mais faz, mais usa. Então é uma Exato. prática que facilita a vida, otimiza o tempo. Exato. Aí, galera, que o pessoal que está entrando, quem já está aí, vai escrevendo se tiver alguma dúvida. No final da live a gente vai responder algumas perguntas. Então, se for surgindo Acho, dúvidas enquanto a gente vai conversando um pouquinho sobre mood board, Dani?
Gente, a minha internet que tá travada ou é a sua? Eu não sei se quem tá travando, mas tá aparecendo uma bolinha rodando, tem uma internet travando. Pode ser a minha, pode É, ser, eu não sei qual que é. você estava travada para mim. E vice-versa. É, Acho legal a gente falar que mood board literalmente significa um painel do humor, né? De mood, de humor em inglês, mas que traduzindo para o português, a gente não traduz como painel do humor, não é um painel simplesmente para mostrar emoções. A tradução em português mais apropriada é painel semântico, é painel de ideias. É um painel onde você demonstra aquilo que você estava pensando, tira da cabeça e consegue colocar no papel por meio de inspirações, de uso das cores, de uso de ideias que você reconhece. exato. E o mood board, ele pode ser. E, gente, tá bugado meu negócio aqui, peraí. Voltou, parou. O mood board, ele pode ser utilizado tanto físico, a gente pode fazer um mood board físico com, por exemplo, é, às vezes amostras que a gente tem, como por exemplo essa amostra de Silestone, mas pode ser diversas amostras, por exemplo, se a gente vai fazer um quarto, por exemplo, um quarto mais geek ou alguma coisa que alguém gosta de bonequinhos ou de alguma coisa assim, a gente consegue colocar fazendo alguma coisa física, né? A gente consegue usar as coisas que a gente tem Recortes, em casa, figuras, os recortes. materiais que a gente tenha. E fora que o painel semântico, o mood board, também é uma colagem. Sim. Então, ela pode ser uma colagem física, que a gente vai usar todos os materiais que a gente tem em casa e amostras que a gente vai ganhando ao longo da vida também, ao longo da carreira. A gente acaba ganhando algumas coisas, né? E comprando outras também. E que ajuda bastante nessa montagem. Ou a gente pode fazer um painel digital. Sim. Então, ele não Que hoje é muito necessariamente. mais prático, né? Assim como os projetos hoje em dia são muito mais entregues de forma digital, o mood board também existe de forma digital, talvez com algumas coisas que você não tenha em casa, ou uma mescla dos dois, né? Um pouco do que você tem e usa fisicamente, e juntar com o digital e entregar isso para o cliente com uma mescla dos dois, também existe, né? Exato. E aí, com o físico, obviamente, se a gente vai fazer um moodboard físico, a gente usa o que a gente tem à mão e coisas físicas, né, que dá para pegar. Agora, o digital, a gente tem que usar uma série de aplicativos, né, alguns gratuitos, outros não, para fazer o moodboard. Mas dá para fazer até em aplicativos que a gente tem no computador mesmo, por exemplo, o PowerPoint. É bem PowerPoint, é. simples. E aí, Dani, você quer. Bom, o PowerPoint é uma delas. Um que eu gosto bastante de usar é o Photoshop. Eu sou bem. Os alunos sabem o quanto eu falo do Photoshop. E assim, para celular também tem outros aplicativos. Por exemplo, o Canva é bem Canva, no celular ou utilizado. no computador, né? Ele tem até alguns presets, né? Alguns painéis já prontos que você só dá aquele upload nas suas fotos, nas suas imagens e vai montando no próprio Canva. O Canva quebra um Para quem galho. está começando a mexer, ele é bem interessante, né? Porque tem tanto no celular quanto no computador, e aí você vai avançando conforme você for ganhando habilidade nos softwares. Sim. E para quem tem iOS, né, que tem o iPhone da vida, iPad, aí o Morpholio é muito legal, recomendo. Usei muito pouco, mas queria, mas aqui é tudo Windows e Android mesmo. Mas o Morpholio é muito legal. Ele é uma ferramenta para arquitetos para fazer moodboard. Então ele já tem uma biblioteca própria, até que é bem legal. Você não tem que ficar caçando tudo. Para quem quer colocar algo animado também, porque hoje em dia existem alguns moodboards animados que a luz acende, apaga, Um etc. Tem um aplicativo chamado gifzinho, alguma coisa É assim. um GIF, algo sutil, mas que dá um charme mesmo no moodboard na foto. Existe um aplicativo chamado Pixaloop, que tem fumaça, tem luz, tem vários desenhos, várias amostras com pequenos movimentos. Sim, outra coisa bem interessante que se você não tiver afim de
usar, por exemplo, o Photoshop, eu gosto bastante, mas é uma ferramenta paga. Tem o GIMP e tem o Pixlr também, que dá para usar. Um é online, o outro é baixa, outro é para fazer download, mas é open source, então é de graça, que é bem legal. E a gente usa também para pós-produção de arquitetura, de render. Então já fica com o aplicativo aí para usar pro resto da vida. Multifuncional. Exato. Dani, você quer compartilhar aquele passo a passo do moodboard? Porque eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu tentar na minha tela. Ele não tá abrindo aqui também. Era para abrir a imagem, né? Mas ele não tá me dando essa opção. Para mim também não. Ele me dá outras opções interessantes, inclusive, mas não é. Inclusive. Eu consigo, acho que mudar a tela aqui e dá para qualquer coisa eu consigo filmar a tela do meu computador. Não tem problema Legal. também. Deixa eu mudar aqui, que daí a gente já vê que a gente preparou um passo a passo aqui para vocês de como se fazer um mood board e aqui vai ter algumas referências também. Tá dando para enxergar aí? De boa? Tá. Então, a gente preparou um passo a passo aqui, na verdade, de como se fazer um mood board. A gente criou juntos esse passo a passo, né, Dani? De uma coisa Bem didática, bem né? didática, bem lúdica e bem do nosso dia a dia profissional, né? O que funciona pra gente, assim. Você quer falar um Mesmo. pouquinho? Vou iniciar então, e aí a gente vai cada uma falando um pouquinho. A primeira parte é escolher qual é o tipo de mood board, né? Que a gente falou um pouquinho então no início do vídeo. Pode ser físico, pode ser com amostras, com recortes, com tecidos que você tem em casa, com cores que você tenha. Você pode inclusive usar a amostrinha da tinta ou fazer um pequeno círculo com a tinta. Ou ainda pode ser digital nos N aplicativos que a gente mostrou, nos programas, nos softwares que a gente falou até então também. E também nessa questão de escolher o tipo do mood board, o tipo de apresentação também. Por exemplo, se você quer fazer um mood board que você está reunindo informações, e às vezes é um mood board mais para você do que para o cliente, para você entender quais são as referências que você vai querer colocar e alguma coisa assim, ou um mood board para apresentação. Muitas vezes você pode ter feito já o projeto e já querer puxar o mood board para o cliente ver o projeto, o detalhamento do projeto já com o projeto já feito, né, para essas possíveis Sim. alterações. Ou ainda para poder auxiliar na compra de algum produto, o cliente conseguir enxergar melhor caso ele vá comprar algum objeto, ele vá até a loja. Algumas pessoas, inclusive, trazem uma diferenciação de mood board para concept board e falam que esse inicial que a gente faz com os materiais e as cores é o mood board raiz, é o mood board desde o início. E que esse final que a Isis acabou de falar, ele também é chamado de mood board, mas em alguns locais, em algumas bibliografias, vocês vão observar que ele aparece como concept board, de painel de concepção. Então, após ter concebido o projeto, você puxa com linhas de referência ou com numerações os produtos que o cliente vai comprar. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui para vocês e acho que vai ficar mais fácil de entender, né? E aí, a partir disso, vamos lá, se eu decidir o tipo do mood board que eu quero fazer, se eu vou fazer ele digital ou físico, eu preciso, e também o estilo, né? Eu preciso de um local para montagem do meu mood board, do meu painel. Se for físico, a gente recomenda que seja um fundo neutro, para você ter o destaque dos elementos que você está usando, né? Você tem uma toalha de cor neutra, uma mesa de cor neutra, é bacana, Ou né, mesmo Dani? um revestimento, né, Isis? Se você tiver um revestimento de cimento queimado, um revestimento que seja Sim, mais neutro, você também consegue colocar tudo em cima de um revestimento que fica bem bonito. porque é legal você ter essa ideia, né, para quando a gente está fazendo um mood board físico, né, que o fundo você tem que, ou se tratando de revestimentos, ele pode ou não compor o seu mood board, o seu projeto.
Então, e às vezes, se você não tem essa noção do que você vai querer colocar de fundo, às vezes um fundo neutro é mais interessante por esse motivo, né? E aí, e se A, você for fazer ele de. Oi, pode falar. pode falar, que acho que você ainda ia complementar antes de falar do 3, né? Eu ia falar já sobre o 3. Vou complementar. E aí, se você for fazer ele digital, né? Você vai escolher os aplicativos que a gente já comentou, o Photoshop, o GIMP, o Canva, o Morpholio, se você tiver iPhone, etc, etc. Até o próprio PowerPoint de uma forma mais fácil, assim, para início, para começar a mexer. Eu já vi Pode. gente fazendo até no AutoCAD. Quem mexe muito bem com o AutoCAD consegue fazer com as imagens dentro do AutoCAD. Então, assim, não é pecado, não é errar. Ou ainda no layout do SketchUp, também é possível realizar dentro do SketchUp Layout o Mood Board ou o Concept Board, também dá certo. Exato, exato. E aí, a gente vai para o item 3, que a gente define uma paleta de cores. Não que você vai ficar amarrado e seja obrigado a usar essa paleta de cores até o final do projeto, tá? Isso é bom a gente falar sobre isso, né? Sim, não significa que todas as cores do projeto são apenas aquelas que estão ali, até porque senão conta os objetos que estão na casa, plantas se houver na casa, mas ali é a sua base, as cores base, as que mais vão aparecer no projeto, as que vão aparecer, por exemplo, em um piso, em uma parede, em um teto, em muitos quadros. Então essas você já, desde o início, consegue trazer dentro da paleta de cores. E aí existem várias harmonias diferentes, onde tecnicamente você consegue combinar essas cores, porque muitas vezes as pessoas falam que é noção estética, fulano tem bom gosto, por isso ele sabe combinar as cores. É claro que a intuição ajuda também, mas existem técnicas que possibilitam você harmonizar melhor as cores. Exato. E aí, às vezes, vocês vão se deparar que a paleta de cores, às vezes, pode vir até definida pelo cliente. Tem muito cliente que já chega e fala: eu quero a minha sala num tom, em tons de cinza ou em tons de azul. Ou em tons Então, terrosos. tons terrosos. Então, isso já acaba definindo um pouco ou norteando um pouco essa montagem do mood board. Então, essa definição de paletas é muito mais para nortear a sua montagem do mood board em si, do que exatamente você vai definir que aquilo você nunca mais vai mudar, né? Para além também do que o cliente fala que ele quer, de cores, a gente precisa e deve analisar o que ele já possui, porque às vezes, muitas vezes, o cliente vai levar alguns móveis que ele usa em casa para uma nova casa, que é onde você vai projetar, e aí ele já tem uma paleta daquela casa anterior. Como combinar o que já existe com o que virá? E como fazer isso de uma forma afetiva? Porque hoje o olhar da arquitetura está muito mais voltado para a arquitetura afetiva, para uma arquitetura que tem um olhar para a natureza e tem um olhar para a natureza humana também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para criar um local aconchegante, para criar um local que o cliente goste de estar. Exato, e muitas vezes já vai vir com objetos próprios que você vai ter que combinar com o resto da decoração. Ou até com o Sim, um resto, sofá, não só falando de decoração, mas às vezes até com o próprio estilo da casa em si, né? sim. Sim, tudo tem que estar conversando, né? Desde o estilo da casa com o que está ali ao redor, que a gente fala muito na arquitetura, mas dentro da casa, com o externo da casa e com a construção interna também da casa. O que você vê e o que realmente é. E quanto mais natural possa ser o projeto, melhor. Quanto menos fake for, no sentido de ter que revestir, tem lá um tijolinho, aí você chapisca, aí você reboca, aí você põe gesso, aí você pinta, aí você põe papel de parede para imitar o tijolinho que estava lá atrás, sabe? Então, o que você consegue otimizar de tudo isso? Também é importante pensar e se você tiver um mood board bem direcionado desde o início do projeto, é mais fácil de fazer isso. Exato. E a gente acaba vendo bastante mood board ou concept voltado para interiores, né? Para arquitetura de interiores, Sim, mas não necessariamente. A gente usa sim. bastante o concept para até para definir o próprio estilo da casa ou os materiais externos, até um paisagismo mesmo.
Na definição do partido, a gente pode usar esse tipo de técnica lá no início do projeto, antes de começar o projeto, usar essa técnica para conseguir desdobrar em tudo que virá depois, até para ser mais assertivo, para o cliente já dizer se ele está gostando ou não e conseguir enxergar se ele está gostando ou não desde o início, o que Exato. agiliza o projeto. E a gente pega, assim, bastante como professora, né? Em conceito partido. Sempre. E é E um aí, processo, né, Isis? Porque assim, tem o exato, é um croquis, processo. mas o próprio moodboard ele faz parte do processo da concepção do projeto. Exatamente. E aí a gente vai para o quarto item, que são referências. Que a gente mais fala tenham referências, sempre tenham repertório. Então, pesquisa. Pesquisa tipo de revestimento, pesquisa tipos de mobiliário, opções diferentes para o cliente, iluminação. Então, pesquisa. Pesquisa é sempre a base de praticamente todo projeto, né, Dani? É muito interessante, inclusive, que se pesquise não de forma superficial, porque a gente vê muita coisa na internet, né? Desde fake news até coisas que realmente são valiosas. Então, ao pesquisar uma luminária, ao pesquisar uma mesa que seja, busque ver desde quando ela existe, porque muitos móveis são atemporais. E quando a gente faz um projeto, não é para o cliente mudar daqui a um ano, é para que ele goste do espaço e permaneça ali daquela forma por um tempo, né? Então, pense além do que está superficial. Além de olhar que aquele móvel é simplesmente o móvel que está na loja ou o móvel que está na moda. Mas, para além disso, qual é a referência que esse móvel traz? Desde quando ele existe? Quem criou esse revestimento? Onde ele é usado? Quais são É o as histórico, técnicas? né? E também técnico, porque às vezes o material fica lindo em um espaço, mas ele não é apropriado para ali. Ele vai descascar, vai soltar, vai dar um monte de problemas. Então, história e técnica são muito importantes na hora de olhar as referências. Não é simplesmente olhar, mas se aprofundar dentro daquilo que você está buscando para fazer o melhor possível. Sim, então, assim, a frase máxima dessa parte é tenham repertório. Sempre pesquisem, sempre busquem referências. Ninguém está falando para copiar, são coisas diferentes, É buscar mas inspiração. é buscar inspiração, justamente. E aí, o quinto item é justamente a montagem do mood board, a colagem, a reunião de todas essas referências que vocês buscaram, que fazem, que condizem com o projeto, obviamente, né? E a organização dela no seu espaço, seja seu espaço físico ou digital. Exatamente. E não necessariamente vai ser colado com cola. Então, assim, no espaço digital você vai usar o Ctrl V, vai usar a colagem lá, mas você pode usar ímãs, pode usar algum tipo de alfinete que prenda em algum material. O importante é que ele esteja fixado, mas não necessariamente colado para sempre ali. Às vezes, uma amostra que você usa em um moodboard, você pode usar em muitos outros. Então, colar para sempre Exato. nem sempre é uma boa ideia. Não, não é uma boa ideia, né? Na verdade. Principalmente também que se você está fazendo um moodboard horizontal, né? Você não vai colar nele para sempre na sua mesa. Então, assim, você pode empilhar os elementos, você pode sobrepor os elementos e depois você vai guardar tudo no seu canto. Mas, assim, o que é legal até do moodboard, nessa quesito de organização, a gente usa os moodboards ou quadrados, né? Ou retangulares, né, Dani? Não Sim. muda tanto desse formato, né? E aí a É, gente divide ele em setores normalmente. Então a gente vai fazer, são quadrados, são 4 setores de organização. Um retangular são a 6 gente setores, né? A gente chama de diagramação isso dentro da arquitetura, né? Da mesma forma que a gente diagrama as pranchas arquitetônicas, os desenhos de planta, de corte, de perspectiva, o moodboard também tem uma organização dentro da folha, uma diagramação dentro da folha. Exato. E é lógico que, assim, são alguns preceitos, esses das 4 ou 6 divisões, né? São algumas coisas que a gente acaba utilizando por organização, mas aqui a criatividade rola solta, né? Você vai organizar da melhor forma possível que você acha que vai ser
de melhor entendimento tanto para você quanto para o cliente, para você passar a informação. Um arquiteto sempre passa uma informação. Seja em planta, seja em moodboard, a gente sempre está passando uma informação, né? E a gente subjuga, subvaloriza, às vezes não dá tanta atenção a Gestalt, que é a psicologia da forma, e ela, na verdade, dita toda a diagramação que a gente faz e, na verdade, a formulação dos espaços também. Então, a gente vê isso de alguma forma dentro da graduação ou durante o estudo de arquitetura mesmo, mas é interessante olhar mais a fundo para poder fazer moodboard também e para poder fazer os seus projetos, porque a proximidade, a continuidade dos objetos, a segmentação deles pode fazer toda a diferença no entendimento. Exato. Até para contar uma história, né? A gente está Sim, contando uma sim. história. O interessante é o cliente fazer a própria leitura do moodboard, não você ter que ficar explicando, né? Exato. E aí, por fim, a gente revisa o material. E muitas vezes a gente filtra. A gente vê se tem coisas demais e acaba tirando, ou a gente vê se tem coisas de menos e acaba colocando. Então, é sempre a parte de revisão. Da mesma forma que a gente revisa um projeto, o moodboard também faz parte desse processo, né? E o final não é quando você tem mais coisas para colocar, quando faltam coisas para colocar, mas na verdade é quando não dá para tirar mais nada, porque tudo que tá ali tá essencial. E Então não é faz encher parte de do coisas. projeto. Exato. É. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vão postando aí que vão colocando nas perguntas que a gente vai respondendo, tá? Acho que agora a gente consegue partir então para os exemplos, né? A gente falou então sobre o que é o moodboard, como se faz um moodboard, quais são as opções que existem. E a gente tem agora uns exemplos para mostrar para vocês de moodboard, tanto físico quanto digital. Vamos lá, eu vou trocar para mim de novo a câmera, só para eu colocar aqui na tela e eu mudo de novo, tá? Ok. Oi, A gente, gente, para quem eu não a falei oi. gente viu, né? A gente viu as imagens aqui no Instagram, mas o nosso Instagram não está permitindo colocar as imagens aqui. Por isso que a gente está tendo que colocar na tela, por isso que a Isa está colocando na tela. Acho importante para quem está chegando agora, né? A gente explicar o porquê Exato. que a gente está passando a tela. Exato. Bom, vou mostrar os moodboards físicos primeiro e depois a gente vai para os digitais, tá? Vamos Beleza. lá. Aqui tem um moodboard físico, né, Dani? Isso, esse é um moodboard bem menos é mais, então bem minimalista mesmo, onde essa lupa, ela na verdade simboliza os acabamentos e que são pretos, né? E os revestimentos também são em tons bem neutros. Então vocês podem observar que ele não tem excesso de informação, ele é um moodboard bem minimalista. E aí a Ele é gente tem. concebido por uma lupa e algumas amostras só. Exato. E aqui a gente tem um moodboard mais para tons terrosos, né? Isso, esse é um moodboard de um quarto de uma adolescente. Então ele tem o piso, né, em granite, tem um revestimento de parede de uma coluna vertical, os post-its, que era algo que ela gostava bastante de material de papelaria, e a poltrona de leitura, porque ela gosta muito de ler. Então tem uma história contada por detrás desse espaço. Esse moodboard em especial, ao contrário do outro que só está em cima da folha, tá lá com a paleta de cores da Coral que eu usei para conceber o projeto e com alguns outros materiais, esse tá com imãs. Então, ele tá em cima de um painel preto de imãs que eu tenho em casa, e em cima disso eu coloquei os recortes e o post-it que simbolizam o que então iria para o projeto. E o que eu achei legal desse moodboard, Dani, é que os revestimentos você acabou imprimindo, né? Ou até recortando Eles são de mesmo. revista. Eu geralmente tenho umas 2, 3 revistas iguais de cada marca que vão para um moodboard, para outro moodboard, que vão de amostra para mostrar para cliente. Então, eu geralmente tenho Então, bastante revista e bastante amostra em casa para essas coisas. então, isso é super legal. É um exemplo bem bacana, porque às vezes você não tem o revestimento, como, por exemplo, eu tenho um pedaço de Silestone aqui, por exemplo. Às vezes você não tem o revestimento na mão, mas você tem uma revista ou você pode imprimir. A Eu maioria tenho das um livro até lojas.
que você ia falar, Isis? A maioria das lojas dão um pedacinho de revestimento, é isso? Não necessariamente, a maioria das. Esqueci o nome, gente, desculpa. Dos fornecedores. Eles têm no próprio site, você consegue baixar as Tem. texturas, Com uma baixar. qualidade muito boa, inclusive, né? Para poder usar tanto Exato, no projeto quanto no moodboard. Eu tenho um livro, esse aqui, que chama Cores em Casa, mas tem outros livros que tem isso também. Eu não tive coragem de tirar, mas dá para tirar uma cópia, por exemplo, quem for covarde com o meu de tirar do livro e ficar feio o livro, né? Mas ele vem, ó, com todas as cores aqui para você destacar e montar a sua paleta para o seu moodboard físico. E aqui atrás vem a numeração dele em RGB, em C, em CMYK, RGB, CMYK e Rex CMYK normalmente. e na Pantone também. Ele vem nos Os três números da modelos. Pantone. Legal, bem Isso. legal esse livro, inclusive, fica a dica. Então, esse é um outro moodboard. E esse aqui é um terceiro, né, Dani? Deixa eu só Isso, tirar o esse foi negócio do feito em filtro aqui. cortiça. Eu tenho um painel de cortiça também no quarto e eu gosto de organizar bem tipo detetive mesmo as coisas nele para fazer a conexão delas, né? Então eu peguei uma tag que com uma frase que significa muito para esse projeto, né? Que é um projeto bem leve, bem solto, bem fluido, inspirado em palafitas, em uma coisa mais de praia e tudo mais. Só que para uma pessoa que mora no meio urbano. Então ele mistura esse meio urbano, a vida agitada durante a semana, e o final de semana, andar de bicicleta, andar na praia, e a conexão entre essas duas coisas, a vida de final de semana e de curtir, de relaxar, com a vida urbana. Então, vocês E veem aí que com ele esses. é colocado com alfinete. Exato. E vocês veem que esses tipos de moodboard que a gente mostrou, pelo menos esses físicos, cai bem naquela história que a gente falou sobre o partido e o conceito do projeto. Eles exemplificam bem esse conceito, o conceito partido que que norteia todo o projeto. Então, aqui talvez quem tem mais dificuldade para conceito e partido, aqui está uma boa dica para usar mesmo, que você vai conseguir talvez tirar da sua cabeça esse negócio que está meio bagunçado de conceito e partido, a gente sabe que não é tão simples, e colocar no papel e te dar um norte aí para o projeto. Com certeza. A sua primeira inspiração surge antes mesmo do seu primeiro croquis, às vezes, né? E aí ajuda muito quando você consegue já colocar isso no papel, mostrar para o seu professor e depois, quando você se formar, mostrar para o seu cliente. Antes de começar a desenhar, naquele momento que você está travado, é ali que pode vir insights, inclusive, você mostrando, ele dizendo o que gostou, o que não gostou, e o que deve ser mudado e o que deve ser mantido. Então, é um direcionamento bom para esse início de projeto, principalmente. Exato. E aqui, ó, vou mostrar agora um mood board feito no modelo já em. Deixa eu até virar a câmera que acho que vai ficar mais fácil. Ou não, vira para todo mundo, né? Não é uma boa. Enfim, Não, assim tá melhor. é verdade. Aqui é um mood board feito digital. Esse mood board foi feito no Photoshop, tá? E ele já tem um outro formato, que a gente mostrou anteriormente, eram os moodboards mais quadrados, né? Esse aqui já é um moodboard retangular. Então, aqui ele tem toda a parte de o título mesmo. Esse aqui, os físicos, a Dani tem mais essa pegada, né, Dani? Dos moodboards físicos, eu já pego mais pro moodboard Eu digital. vario bastante, mas eu gosto dos moodboards físicos também. Então eu acabo, assim, eu curto os físicos, mas eu vou dizer que eu curto mais os digitais. Até pela praticidade mesmo. E aqui é uma inspiração de uma sala cozinha integrada. Então o projeto já é assim, ele já nasceu integrado porque a planta já é assim. Não foi um conceito aberto fabricado. Ele já nasceu assim. E aí é uma jovem, minha cliente era uma jovem, no primeiro apartamento, e toda essa pegada urbana de meio de cidade, fiação aparente, um MDF mais escuro para a cozinha, com alguma coisa de madeirado, um Celestone mais claro, que vocês podem ver aqui, e o sofá
que não fica, que esse aqui nesse projeto, o sofá não fica no lugar do sofá, ele fica na lateral da casa, ele não fica de frente para a TV. O que fica de frente para a TV aqui é a ilha, porque ela gosta de cozinhar. Então a pegada é muito mais para receber pessoas do que para. O conceito do projeto foi muito mais para receber pessoas do que para você se acomodar no sofá e ficar tipo de leseira no domingo, assim. Então, e aí a pegada do sofá no estilo anos 80, que foge total da pegada urbana da casa, né? E ele fica, atrás dele fica essa parede de tijolinho laranja. Ela fica na Ou frente não? dele, na verdade. Legal, Mas porque ela são cores compõe essa complementares, ideia. né? Por isso que eu perguntei, Exato. porque aí elas no Ela fica olhar na não fica frente dele. pesado, muito pelo contrário, elas se harmonizam. Exato. E aí o estilo da iluminação com os spots e a fiação toda aparente. É uma escolha por não rebaixar. A gente vê muito o rebaixo de gesso em muitos lugares, que a gente até fica com o pé direito bem baixo, né? E Uhum. nesse caso a ideia foi não rebaixar, não ter esse Inclusive, rebaixo de em gesso. casos assim, é interessante nem colocar o trilho preto, né? O interessante é colocar trilhos mais claros, porque a intenção é ampliar a altura, o pé direito, não ficar com a sensação de que está mais baixo. Se você coloca um trilho Exato, de cor mais escura, vai dar a impressão de rebaixo, exato. Esse aqui mesmo a sem o gente. gesso. Exato, e esse aqui a gente escolheu pela fiação preta, pela pegada industrial, pela pegada urbana industrial, mas essa fiação, que é um fio de tecido, na verdade, tem de várias cores, então dá para criar total aí no projeto. E um outro é um mood board, esse aqui já é um concept board, que era essa a diferença que a gente queria mostrar para vocês. Aqui a gente tem a planta, a planta em 3D, mas a planta do projeto. E aqui todos os elementos utilizados no projeto. Então, desde futon até a ideia das garrafinhas, o pendente, mesa e os revestimentos mesmo utilizados. Então, esse aqui já é um concept board que a gente já pode ser um formato de apresentação do projeto para o cliente muito interessante, né, Dani? Sim, ainda mais quando é, por exemplo, um projeto de consultoria ou quando o cliente não quer que você vá junto com ele até uma loja, por exemplo. Por aí ele já tem o guia do que ele vai precisar comprar, ou pedir para alguém comprar, para quem está executando a obra comprar. Fica mais claro do que simplesmente mostrar a planta, e mesmo que você mostre o 3D, nem sempre ele é plenamente condizente com a imagem do que o cliente vai comprar na loja real, no físico mesmo. Então, tanto fazer esse concept board com o número simbolizando qual é o material lá na planta e depois o mesmo número para fora dessa planta, Uma quanto com legenda, né? seta, com uma legenda ou ainda com as linhas de chamada, né? Puxando linhas de chamada também fica super interessante para conseguir mostrar o que é o que. Nesse caso, nem Exato, precisava de tanto mais, porque as cores já falam por si só, mas existem outras formas também de fazer de acordo com a sua necessidade no projeto. exato. Vou trocar aqui, vou mostrar mais dois e aí a gente abre para pergunta. O que você acha? Legal. Deixa eu mudar aqui. Achei. Esse? Não, esse. Acho que é esse. E esse aqui a gente já volta para o Ah, e estilo quadrado. esse é escritório, e aí ele é mais pesado, então os armários são todos mais pesados, com um quê de clássico, então tem o Chesterfield, sofá Chesterfield aí, o óculos, o café, mas um espaço que ao mesmo tempo é para relaxar, para descansar. Então as cores dele são cores mais neutras, mas nem por isso são sem graça. Então tentei trazer ali o avermelhado, né? E um pouco de material icônico. Então a gente tem a poltrona Charles and Ames que vai compondo com a paleta de cores e compondo com Chesterfield. E aí ele vai conversando, dialogando do moderno até o clássico sem ficar muito pesado. Então a ideia era passar isso nesse mood board. É legal que a gente Eu vê gosto aqui muito. o Pode fundo falar do isso. mood board com algum elemento. O fundo texturizado. Aqui a gente estava falando de mood boards com fundo claro, neutro, né?
E aqui a gente já está passando para um mood board com o fundo. É um digital também, né, Dani? Ou esse aqui é É colagem um também? moodboard digital. Esse é digital, né? E aí, e esse já mesmo sendo digital, tem um fundo já texturizado que tem tudo a ver com o projeto. Tem, os móveis são todos em palhinha, então ele traz essa onda de palhinha e dessas cores mais neutras também. Eu acho muito interessante colocar no mood board a paleta de cores. Então, eu coloquei ali embaixo do livro, né? Ela tá sutil, mas tem ali a paleta de cores para o cliente já ter uma noção do que vai, para além dos móveis que eu coloquei ali no mood board. Sim, esse aqui é outro também, com também outro digital e também com a pegada texturizada, né? O fundo texturizado. E aqui é uma apresentação da paleta de cores diferente. Ela já tá nessa apresentação mais lúdica, né? Das Esse é bolinhas, um assim. escritório de psicologia infantil, então ele é mais solto, ele é mais fluido. E aí eu coloquei algumas coisas que faziam muito sentido nesse espaço. Então tem as fitas ali atrás de música, porque é um lugar onde rola música, mas ao mesmo tempo não é infantilizado. Ele é infantil porque o consultório atende crianças, atende jovens, mas não precisa ser uma coisa extremamente voltada para um jardim de infância ou extremamente infantil. Então ele tem um quê mais leve, mais solto, mais jovem. E atrás ele tem esse painel ripadinho iluminado, né? E a paleta de cores dele também usa a complementaridade do azul e do laranja e os tons neutros de cinza e de marrom. E a ideia aí é relaxar, né? Ir pra lá porque é um espaço seguro, ainda mais para uma criança que está indo para o psicólogo, um adolescente que está indo para o psicólogo. Então, música e essa vibe de relax mesmo é o que eu quis passar fazendo esse mood board. Bom, agora chega de exemplos, né? Acho que foi bastante, né, Dani? Eu vou voltar para mim aqui. E aí a gente mostrou, né, alguns exemplos de estilos de mood board e um concept, né, para apresentação de projeto, que é muito legal. Se vocês podem adotar isso, se vocês quiserem, até para a apresentação dos projetos de vocês, tanto para os nossos alunos mesmo, né? A gente acha super bacana, e até para os nossos futuros alunos e todos vocês nessa futura, na vida profissional em breve aí, né? E a gente sabe que o profissional do presente e do futuro precisa cada vez mais ser criativo. Então, em N áreas dá para usar o moodboard. Para fazer uma reforma na sua casa, você pode usar o moodboard, apresentar esse moodboard para um arquiteto, para um designer. Para fazer, para montar um tipo de roupa que você queira usar ou queira vender na internet, você pode usar o moodboard que vai deixar muito a estética muito melhor para você conseguir transmitir a ideia. Então, quer transmitir uma ideia e ainda não sabe como? O moodboard é uma prática que serve para muitas áreas, mas principalmente para arquitetura e ele precisa ser mais usado na arquitetura. Precisa mesmo, principalmente porque a gente quer, a ideia principal é que você não precisa necessariamente saber desenhar para entrar numa faculdade de arquitetura, né, Dani? Não é um E nem vai sair pré-requisito. desenhando feito um artista quando sair. Você vai saber desenhar muito melhor do que você entrou. Mas você precisa de um desenho técnico. E a principal questão, né, é saber transmitir a sua ideia. Ter ideias boas e saber transmitir. Exatamente. Você quer falar do presente já? Ou vamos Ah, abrir nós temos para. um presente. Ó, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Gente, vocês têm alguma pergunta? Agora é a hora, porque temos aí então uma surpresa para vocês. Comenta aqui embaixo as perguntas. Aproveita. Povo quieto, Dani. Eu acho que eles não têm dúvidas. A gente era a saudade da sala de aula, eu acho, Isis. Aquela dúvida que bate depois, na hora que vai fazer. É isso que a gente está sentindo aqui. Ó, Deve-se apresentar apenas um painel por ambiente? Temos uma pergunta da Thaís aqui. é minha aluna. E aí, Isis? Inicialmente, sim. Como uma primeira apresentação de projeto, sim, porque você colocou uma ideia só. A não ser que você fez mais, você produziu, projetou mais de uma ideia para um mesmo local. E aí você pode apresentar mood boards diferentes. Mas no É, primeiro momento, sim.
Só que, Uma, pode falar. uma dúvida que me falam bastante é, na casa inteira, eu posso fazer um mood board só ou eu faço um por ambiente? Quando eu li a pergunta, eu até achei que fosse entrar por esse caminho, mas não era. E aí é um pouco mais difícil, né? Você conseguir trazer tudo para vários ambientes. Quando a gente. Vamos lá, vamos responder duas perguntas em uma. Um painel por ambiente. Se você estiver fazendo um projeto só, se você não fez mais de uma opção, sim, eu acho que um painel por ambiente é ideal, até porque a gente pode deixar o Suficiente. cliente confuso se você acaba apresentando mais de um. É, assim, na nossa concepção, assim, né, Dani? Só que quando vai mudando o projeto também, você vai acabar fazendo mais de um painel por ambiente. Você pode até colocar a progressão aí de painéis até chegar no projeto final, por exemplo. Não necessariamente você vai apresentar todos para o seu cliente, mas é interessante você ter a evolução do processo consigo para os próximos projetos. Exato. E aí, se tratando, eu não sei se está aí se a gente respondeu sua pergunta, e agora se tratando de colocar um painel para a casa inteira, eu acho que se eu acho que se a gente for fazer em questão de projeto arquitetônico, talvez seja bacana, porque você vai unir todas as ideias para a construção da casa em si, do edifício, né? Não necessariamente uma casa, um consultório, whatever, né? Dentro desse mood board. Mas se for por ambiente, é pelo menos um por ambiente aí, porque senão vai ficar bem confuso, a não ser que todos os ambientes tenham a mesma pegada. Acho que é isso aí mesmo. O Matheus fez duas perguntas. Isso. Quando o uso das cores certas auxilia um paciente no consultório, o outro era referente ao consultório de Eu psicologia. acho que é a mesma pegada da pergunta, As cores no ambiente, né? complementando. Assim, Isis, eu ele vou ter falou, que ó, fazer um jabá aqui, falar, Matheus, segue lá minha página, @art.brandão.daniele, porque tem muita coisa de cores lá. Eu acho que vale a pena investigar a psicologia das cores. Por exemplo, nesse Matheus, consultório de só fazendo jabá psicologia. também, Matheus é meu aluno também. Ah! Mas segue lá, Matheus, super bacana. Eu acho que Eu vale a achei que pena essa questão ele das cores. era aluno de psicologia, né? Porque falando Não, de uso das cores. E então dá uma olhada, porque tem muita bibliografia que envolve as cores. Mas eu, depois de me formar em arquitetura, hoje, como estudante de psicologia, comecei a ter um novo olhar com essa questão das cores. Então, eu separei no Instagram, por isso que eu falei do Instagram, em três olhares diferentes, em três caminhos diferentes, que é o cultural, que é da sua cultura, mas as culturas que influenciaram a sua cultura, do ontogênico, que é da sua experiência de vida, e o filogenético, que é biologicamente o que influencia você enquanto ser humano. Então, tem esses três parâmetros, no mínimo, sobre as cores que podem e devem ser analisados na hora de pensar em um projeto. E e depois a gente vai para o principalmente, caminho das harmonias. principalmente que ele está perguntando aqui, ó, quanto ao uso das cores certas auxiliam um paciente no consultório. Isso depende um pouco da especialidade do consultório. Isso é uma coisa, mas se tratando do consultório de psicologia, são cores que não tragam ansiedade, né, Dani? Que a gente tem que Sim, pensar, né? bom para tons Cores. mais frios, principalmente, como o azul, ou ainda um verde que traz um pouco mais de energia. Mas é interessante não pensar na cor isolada. Ainda não entrei por esse caminho lá no Instagram, mas a gente precisa analisar o conjunto de cores. Então, o conjunto de cores traz uma sensação. Então, não pense na cor de forma isolada, a não ser que tudo no seu consultório seja monocromático. Caso Exato. contrário, é o conjunto de cores que vai trazer uma influência. Não significa que se você colocar uma flor vermelha vai trazer ansiedade, porque existe um conjunto de cores ali harmonizando com o vermelho, por exemplo. Exato. E aí a gente não coloca, só que a gente não costuma colocar, pelo menos em consultórios de psicologia, né? Acho que você pode até falar melhor do que eu. Mas grandes espaços, por exemplo, a parede inteira pintada de amarelo, de vermelho, cores muito fortes, porque essas cores normalmente trazem ansiedade para o paciente que já está lá indo tratar alguma coisa relacionada a, a questões psicológicas, né, Dani?
Sim, o que a gente faz geralmente nesses casos é rebaixar a cor. Ou você coloca ela em um tom pastel, então vou usar um vermelho, eu vou usar ele bem clarinho ou bem escuro, lá para um tom de vinho, porque isso ameniza o impacto da cor, biologicamente falando. Então, não vou usar o tom de vermelho mais saturado que existe. Eu vou usar Ah, um vinho, vou usar. outro detalhe, eu vi que a Lai comentou aqui, a Laiana, até que é outra aluna lá aqui de São José, ela tá fazendo, tá até muito legal para o seu estudo de cores, Dani. Ela fez o TFG dela, apresentado agora, em alguns aspectos, foi um hospital veterinário, e ela estudou o aspecto de cores o espectro que o animal enxerga. Ah, que legal, isso é ótimo. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre os daltônicos, e aí, com certeza, eu acho que vale muito a pena falar sobre os animais também, diferentes animais, como eles enxergam as cores. Adorei saber, com certeza nos conversaremos ainda no futuro. Mais alguém, Matheus, não sei se a gente respondeu sua pergunta, mas alguém tem alguma pergunta? Eu acho que o nosso tempo também tem 5 minutinhos aí, Não. Dani. Acho que a gente já pode falar então da surpresa, né? Exato. A surpresa É, tá, na verdade, nos dois Instagrams, né? Não tem exato, um ou em tanto, outro isoladamente. tanto no Instagram de Jacareí quanto daqui de São José, a gente deixou um link na bio que quem se inscrever no link vai ganhar um e-book sobre moodboard que eu e a Dani estamos montando. É um e-book de nossa autoria, de como fazer um moodboard, um pouquinho mais aprofundado do que a gente falou aqui, né, Dani? Exatamente. É nesse Instagram mesmo que vocês estão assistindo a live, né? Se vocês A estiverem Rafa assistindo tá pela no. Anhanguera de São José por lá, se estiverem assistindo de Jacareí por aqui, tá na bio. Então, Exato, vocês tá no link acessando da lá em bio. cima na bio, o link, vocês vão receber, não hoje, mas vocês vão receber o e-book. A gente vai enviar, encaminhar para vocês esse e-book sobre moodboard, sobre esse passo a passo, explicando mais detalhadamente, falando sobre outras questões também que envolvem o moodboard, vai ser super legal. Exato, e aí, ó, nesse link, a gente vai deixar a live gravada, né, Dani? Sim, vai sim. Vamos E disponibilizar aí, nos dois canais também. e aí a gente coloca o link lá também, qualquer coisa, né? E aí só se certifica que seu celular tá com o número certinho e que o e-mail tá certinho também, porque ou um ou outro que a gente vai mandar e a gente precisa que esteja tudo ok, tá? Isso aí. Bom, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? A gente ainda tem uns minutinhos. Aê, ó, o pessoal tá feliz com o e-book. Com o É, e-book. gente, é legal, né? A Material gente pensou, bacana. a gente pensou com carinho em tudo, em toda essa live e até no próprio material para vocês. A gente está pensando com muito carinho. Que para novos alunos isso já engrandece, já começa engrandecendo a, a jornada na faculdade. E para os alunos já é um bom material aí de estudo para aperfeiçoar durante Pra vida. as disciplinas de projeto, para a vida e tudo. É isso aí. Ô, Se eu posso Rafa, repetir o é meu meu aluno Insta, também. isso? Rafa, se você está falando do link da bio, tá nesse Insta da Anhanguera mesmo, tá? De São José, tanto de São José quanto de Jacareí. Tá nesse Insta que você entrou, tá? O link tá na bio. Rafa? Essa última pergunta, que as perguntas vão sumindo, tá, gente? Conforme a É, live vai passando, algumas não voltam, algumas não aparecem. Então, se a gente não responder tudo, às vezes manda de novo, porque nem todas as perguntas aparecem nas lives. Quero aprender sobre cor. tá, vamos lá. E aí, então tanto o Insta é arq.brandão.daniele, Sem acento, com dois L's no sem Daniele. acento, e o meu Insta, Precisava, que né? vocês já devem seguir, é o Isis R. Lima. Ai, aqui. Então, eu posto mais coisas, as coisas mais voltadas. A Dani que tá com esse conteúdo super foda sobre cores. Opa, desculpa, não pode falar palavrão. Tá gravado pra toda a eternidade agora, isso. Mas Conteúdo tá super ótimo. bacana sobre cores.
Foi uma coisa rápida. Ai, Depois me gente, manda um inbox que eu passo o profile da Dani pra você. legal. Muito legal. Foi muito legal fazer essa live com você. A gente que tá há tanto tempo juntas já passamos vários perrengues Exato, juntas, já passamos por muita coisa exato. e continuamos nessa pegada, né? Nunca, Aí, depois nunca ficou comenta, mais fácil. depois comenta aí, galera, se vocês, às vezes, se quiserem mais algum conteúdo, alguma coisa nesse Ah, formato, a gente pode pensar, né, Dani? A gente com pode certeza. fazer Outras pelos lives, outras lives outros e tudo. eventos. Então, depois vocês comentam, manda pra gente, ou comenta até no próprio na foto que a gente postar lá sobre com o link, quando o Vai vídeo que a estar no gente postar, IGTV. Se vocês comentarem é, embaixo da live, que vai estar a salvo, a gente gente consegue consegue ver. depois olhar. Exato. E eu também Comenta no vou Instagram, postar. manda no Oi, inbox, sei lá, manda em Cris. algum lugar que a gente se vira. Oi, Cris. Então, aí você pode mandar e qualquer coisa eu também. Acho que eu vou pegar o vídeo e vou postar no meu IGTV também. Você posta no seu, Dani. Daí acho que fica mais fácil, a Legal, gente vou fazer isso. consegue ver os comentários, né? Legal, legal. Combinado. Então, Bom, a gente agradece muito, muito a atenção. Alguém já passou seu Insta aqui embaixo, ó, seu arroba. é a Gi maravilhosa, rápido, ágil. Te amo, Gi. Beijos. Vai ficar salvo pra eternidade também. Gi é minha técnica de laboratório, a mais excelente técnica de laboratório que já se viu. Maravilhosa, prazer, Gi. E aí, a gente agradece muito a presença de todo mundo que deu essa força. E aí a gente vai conversando e aí vocês comentam, falam pra gente se vocês querem mais conteúdos do gênero, que quem sabe a gente não Outros faz mais, temas né, que vocês Dani? queiram, né, Isis? Outros temas Exato. legais, acho que vale a pena. E aí vocês comentam que a gente faz mais lives aí. Vai que a gente curtiu essa ideia de ser streamer agora. Então, e aí a É gente faz, isso. beleza? Boa noite, galera. Bom restinho de Boa semana, bom noite, fim de gente. semana. Aproveitem Boa as semana para férias. você. Aproveitem as férias, quem tá de férias, e a gente se vê em breve. Beijo, beijo. Beijos. Tchau, tchau. Até mais.